Pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar o nosso conteúdo de introdução à análise de circuitos em corrente contínua. Então, nessa nossa videoaula, nós vamos abordar alguma revisão daquela parte de conteúdos relacionados à física que nós já vimos. Certo? Então, alguns conceitos aí que são bem importantes para a nossa disciplina. E dando sequência, a gente vai falar sobre corrente contínua e os primeiros elementos que nós vamos trabalhar em eletricidade com relação à análise de circuitos. Então, espero que tenham todos uma boa videoaula. Então vamos começar, gente, com o conceito de circuito elétrico. O que vem a ser um circuito elétrico? Então, antes de nós falarmos no circuito elétrico, é importante a gente falar dos elementos elétricos. Então vamos introduzir aqui o conceito de bipolo genérico. Então, dentro desse bipolo genérico, nós vamos ter um elemento elétrico. Certo? Por enquanto não vamos nomeá-lo assim especificamente, mas vamos saber que ele sempre vai estar dentro de um bipolo genérico, aqui do ponto de vista do nosso curso. Então, o que seria esse circuito elétrico? É uma coleção desses bipolos aí conectados, de uma maneira específica. É importante que se diga que essa conexão, ela sempre proporciona um caminho fechado, gente. Se eu tiver qualquer caminho aberto, por exemplo, um bipolo pendurado aqui sem nada, esse pedacinho aqui não forma um circuito, Então, isso é importante para quê? Para a circulação da corrente elétrica. Então, esse é o nosso conceito de circuito elétrico. Se a gente lembrar circuito, por exemplo, de Fórmula 1, circuito de equipamentos, circuito, enfim, sempre a gente associa a um caminho que começa e termina, faz um percurso e termina no mesmo lugar. O circuito elétrico também está dentro dessa perspectiva. Um exemplo de circuito elétrico seria, por exemplo, uma bateria conectando uma lâmpada. Então nós temos aqui um caminho para a corrente, ela circula na lâmpada, acendendo a lâmpada, e volta do polo positivo, aqui a corrente, para o polo negativo da bateria. Então isso aqui é um circuito elétrico. Vamos rever alguns conceitos aí importantes. Primeiro, o conceito de corrente elétrica. Então, nós já vimos lá na parte da física que as cargas elétricas têm como característica serem móveis, ou seja, podem ser transferidas de um lugar para o outro, certo? Então, a carga elétrica nada mais é, gente, que um elétron livre, Quando uma bateria é ligada a um fio condutor, em um percurso fechado, as cargas são compelidas a se moverem. Por quê? Porque eu tenho um potencial elétrico na bateria, Então, a minha bateria é como se fosse uma bomba de cargas elétricas. E a essa movimentação de cargas, a gente dá o nome aí de corrente elétrica, certo? Então, corrente elétrica é o fluxo de carga por unidade de tempo. Certo? Um conceito que nós estamos aí resgatando lá da física. E a fórmula é a derivada das cargas em relação ao tempo. Coulomb por segundo, que nada mais é que o ampere, com a letra A maiúscula. Como é que nós representamos a corrente elétrica? É importante.
A corrente elétrica é uma grandeza escalar. Ela não tem direção e sentido no espaço. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos representar o sentido que essa corrente tem, certo? Que não é um sentido vetorial. É um sentido simplesmente de movimentação ao longo do circuito. Então, a gente convenciona sempre, certo, que o sentido da corrente é o sentido do movimento das cargas positivas. Então, sempre se dando do potencial positivo para o potencial negativo, tá, de qualquer diferença de potencial. Isso é uma convenção, gente. Porque, claro, a gente já viu que elétrons são cargas convencionadas como negativas, mas aqui nós estamos falando em movimento de cargas positivas. Por quê? Porque isso é uma convenção. A corrente elétrica é convencionada como movimento de cargas positivas, que partem do potencial positivo para o potencial negativo de qualquer fonte de cargas. Então, para descrever esse sentido, uma seta é utilizada. Não se tratando, lembrando, de um vetor. Então aqui temos um circuito, certo? E aqui o sentido da corrente elétrica, que é representado por essa seta. Sendo que as cargas são conservativas, a corrente sempre, quando esse circuito se divide, a corrente vai também se dividir, tá? Então nós vamos ver uma lei específica da eletricidade que é baseada nesse princípio mais adiante. Vamos falar agora de outra grandeza que é muito importante, que é a tensão. Então a tensão no bipolo genérico é o que? É o trabalho para que eu desloque, através do mesmo, de um terminal para o outro, uma unidade de carga, ou seja, um coulomb. Então, 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. Nós já vimos o conceito de volt lá na parte de física, certo? Então, temos por convenção que uma diferença de potencial sobre um bipolo genérico é representada como V, lado positivo, que aqui no caso é o A, lado negativo, que é o caso é o B. Veja que aqui, tanto se eu chamar de menos VBA, tá? Ou seja, chamar de menos V, colocar o positivo aqui e o negativo aqui, vai ser igual ao VAB, certo? Então, sempre assim a gente representa o lado positivo da tensão, é definido como polaridade da tensão ou diferença de potencial. Resistência, gente. O que é uma resistência? É uma característica específica de cada material em relação a dificultar a circulação da corrente elétrica. Então a gente mede a resistência aplicando uma diferença de potencial e medindo a corrente. Então, esta fórmula, né? R igual a V sobre I, V volt e ampere, certo? Que a gente determina por uma unidade chamada ohm, que é a unidade da resistência. Nós temos um dispositivo específico, né? Que aí se enquadra dentro desse bipolo, que é o resistor, né? Esse é o símbolo, né? Que é o dispositivo que tem como objetivo somente oferecer uma resistência. Potência elétrica. Então vamos lembrar, define-se por potência a taxa de transferência de energia no tempo em um sistema. Então, no caso de um sistema elétrico, é a taxa de transferência de energia potencial elétrica. Lembrando lá da física, né?
Então nós vamos ter que potência é a derivada da energia potencial elétrica em relação ao tempo, que é Joule por segundo, que nós chamamos de watt. Então, se nós aqui escrevermos a fórmula da energia potencial elétrica, que é essa aqui, carga vezes potencial em Joule, e derivarmos dos dois lados, né? Botarmos o diferenciador dos dois lados, aqui dU e aqui dQV, né? Nós vamos ter aqui, ó, que como potência é a derivada sobre dt, né? Nós vamos ter aqui, ó, substituindo isso aqui, que é corrente, ó, potência igual a I vezes V. Então essa é a fórmula mais utilizada para potência, né? Corrente vezes voltagem, ou seja, P igual a I vezes V, que é medida em watt. Vamos agora falar um pouco dos elementos passivos e ativos. Nós podemos ter no bipolo elétrico um elemento passivo ou ativo. Então, o elemento ativo, ela fornece energia para o circuito. Então, por exemplo, as fontes de tensão e corrente. E o elemento passivo, ele dissipa energia no circuito. O exemplo mais comum são os resistores. Então, vamos começar agora o nosso estudo, propriamente dito, dos fenômenos relacionados aos circuitos elétricos, certo? E vamos ver o que nós queremos com esse estudo também, né? Então, a corrente contínua, ela é chamada de CC em português e DC, Direct Current, em inglês. A tensão e a corrente são constantes e em fase, ou seja, elas acontecem simultaneamente ao longo do tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tensão de 5 volts, ela vai ocorrer todo o tempo, 5 volts aqui, ó, ao longo de todo o período de amostragem, né? Então, ela é denominada, nesse caso, uma corrente contínua. Então, a corrente contínua a gente pode exemplificar com uma pilha elétrica, baterias veiculares, carregador de celular. Todos esses dispositivos nos fornecem uma corrente contínua. Certo, gente? Então, tudo que nós vamos estudar agora, ao longo desse primeiro semestre, vai ser relacionado à corrente contínua. Então, corrente contínua e tensão contínua e potência sempre constante ao longo do tempo. Vamos começar vendo as fontes ideais de corrente contínua. E primeiro vamos falar da fonte de tensão de corrente contínua, que é um elemento ativo. Então, entre os dois terminais, que são simbolizados por este símbolo, ou este símbolo, nós vamos ter sempre uma tensão e uma polaridade, positivo, negativo, positivo, negativo. A corrente sempre circula, gente, como falamos, do terminal positivo para o terminal negativo, quando a gente conecta essa fonte a um bipolo genérico. Então, nesse tipo de conexão, aonde que vai estar a corrente circulante? Ela vai estar nesse sentido, indo do terminal positivo para o negativo. Se nós imaginarmos a corrente contínua, é fácil da gente imaginar ela como se fosse uma torneira, uma bomba d'água. Aqui no caso, imagina, a circulação de corrente sempre vai se dar, se a torneira estiver conectada aqui e aqui estiver conectada a saída do cano, sempre vai se dar em relação aqui a esse sentido. Se fosse o contrário, o sentido seria esse.
Então, outra fonte ideal de corrente contínua que nós temos é a fonte de corrente. É um elemento ativo também, que fornece uma dada corrente contínua entre seus dois terminais. Então, para a simbologia da fonte de corrente, nós temos uma seta. Esse é o único símbolo que é encontrado normalmente para fontes de corrente contínua. A polaridade positiva da tensão medida em um bipolo genérico conectado a uma fonte de corrente contínua coincide com a parte superior da seta. Vamos ver, por exemplo, um circuito dessa forma. Onde vai estar a polaridade? Desta forma, sempre coincidindo com a ponta da seta aqui. Tá? Ou seja, a corrente, nós vamos ver mais adiante, que a corrente sempre entra aqui, ó, imagine que isso aqui seja um elemento passivo, um resistor, por exemplo, a corrente sempre vai entrar no elemento passivo, tá, pelo polo positivo. Tá? Então, isso nós veremos mais adiante. Tá? Mas, sempre que colocarmos um circuito dessa forma, sempre teremos a polaridade coincidente com a ponta da seta. O que nós vamos estudar aqui no curso, gente? A análise de circuitos. Então, dado uma determinada entrada e o circuito, determina-se uma saída desejada. Então, eu tenho aqui uma entrada, um circuito e uma saída. Na entrada, nós vamos ter uma tensão ou corrente. E na saída também, uma tensão ou corrente. Aqui nós vamos querer determinar com base no conhecimento dos valores de entrada, os valores da saída do circuito. Essa saída pode ser qualquer ponto do circuito. Então, pessoal, por hoje era isso. Até breve e até a nossa próxima videoaula.